Olá, pessoal. Só um segundinho, vamos adicionar o professor Banaco aqui e já começamos. Pronto. Boa Escutando, tarde. professor Banaco? Tudo bem, e você, Ariel? Tudo bem, tudo certo? Boa Então, tarde para bom. todo mundo. Sejam bem-vindos. O som tá bom aí? Aqui tá ótimo. Certo. Aqui também tá funcionando super bem. O pessoal tá escutando, tá conseguindo acompanhar aí. Os demais que estão conosco aí nessa tarde. Uma satisfação estarmos aqui nesse espaço da Escola da Magistratura. Então, nós já podemos começar, né, o nosso evento aqui, a nossa live com o professor Banaco. Inicialmente, eu gostaria, em nome do desembargador Cleiton Maranhão, o diretor da nossa Escola da Magistratura, agradecer a participação de todos, e em especial, né, a aceitação do convite pelo professor Banaco para estar aqui conosco essa tarde, compartilhando seus conhecimentos, a sua trajetória, enfim, contribuir um pouquinho com a nossa Escola da Magistratura aqui. Uma satisfação ter o senhor aqui com a gente, professor. Para mim é um prazer estar aqui também, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. É sempre uma satisfação estar podendo divulgar o nosso trabalho com a tentativa de auxiliar as pessoas a viverem melhor, né? Então, o nosso objetivo é sempre esse, né? É um evento da ABPMC Comunidade. A ABPMC é uma associação de psicólogos e outros profissionais que abraçam uma abordagem dentro da psicologia chamada análise do comportamento. Já tem 30 anos de associação, e a gente, então, resolveu criar, alguns anos atrás, criar um braço de atuação da associação que é chamado ABPMC Comunidade. Então, nesse braço, a gente se dispõe a apresentar para a comunidade temas que sejam do interesse delas e algumas dicas de como viver melhor entre as pessoas, né? Então, o propósito da gente fazer esses eventos é exatamente esse, é poder partilhar conhecimento que a gente vai adquirindo dos nossos estudos. Maravilhoso. A gente gostaria aqui de registrar também os nossos agradecimentos, então, à BPMC por essa parceria, né, que já vem de algum tempo, faz acho uns 2, 3 anos que essa parceria começou e está funcionando super bem. Um compartilhamento de conhecimento científico, né, de divulgação dos trabalhos. Então, já fizemos outros eventos juntos, uma série de eventos já aconteceram envolvendo a IMAP e a BPMC. No nosso site da IMAP também, quem acessar lá na parte de publicações disponibilizadas, na parte de outras publicações, nós temos, se não me engano, já 27 textos dessa parceria publicados. Então, o pessoal que quiser entrar lá, tem muito assunto das mais várias das questões, assim, todos textos breves, rápidos, assim, para despertar o nosso interesse por aquelas questões. Então, gostaria de agradecer essa parceria que se fortaleça ainda mais com o longo do tempo, né, com o passar do tempo. E antes da gente entrar no nosso tema, eu queria fazer uma breve apresentação do currículo, né, do nosso palestrante, do nosso convidado dessa tarde aqui, né? Então, o professor Roberto Alves Banaco é doutor em Ciências, na área de concentração Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia, Psicologia Experimental também pela Universidade de São Paulo, graduado em Psicologia pela PUC São Paulo, analista do comportamento acreditado pela Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, diretor acadêmico, professor da Associação Paradigma Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento, docente do mestrado profissional em Análise do Comportamento Aplicada, além de supervisor e docente no curso de especialização em Clínica Analítico Comportamental. Membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Psicologia e membro do Conselho da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental.
membro do corpo editorial da revista Perspectivas em Análise do Comportamento e da Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. Foi presidente da BPMC na gestão 95-96 e tem experiência na área de psicologia com ênfase em tratamento e prevenção psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas: análise do comportamento, análise experimental do comportamento, terapia analítico-comportamental, behaviorismo radical e análise do comportamento aplicado. Então, aqui só um breve currículo, né, do professor Guanaco, só para a gente conhecer um pouquinho mais de todo o conhecimento, todo o estudo que tem, e vocês vão poder perceber assim, todo o vasto conhecimento que, gentilmente, ele vai partilhar conosco nessa tarde. E fim de tarde já lá, né, entrando no final de semana. E, professor Badato, só antes de a gente entrar no nosso tema, que a gente vai falar hoje sobre o que a ciência tem a dizer sobre a punição, e acho que esse tema é interessantíssimo, né, a ser debatido no âmbito de uma escola da magistratura, que tem como função formação jurídica de seus alunos, com foco na formação de magistrados, né, a formação dos magistrados de carreira, mas também aqueles que estão estudando para entrar no concurso da magistratura, para virarem magistrados. Outras carreiras também são abrangidas pelos cursos da nossa escola, mas, enfim, é uma escola voltada à área do direito, e acho que essa interlocução com outras áreas, outras ciências, se faz premente, necessária, e acho que vai ser muito bacana esse debate, né? Essa conversa. Mas antes da gente entrar no tema, o senhor explicou um pouquinho, falou, né? Apresentou a BPMC, mas para os nossos ouvintes, né, para o nosso público saber um pouquinho, você poderia explicar para a gente assim, um pouquinho só o que é a psicologia, a medicina comportamental, o que diferencia ela das outras áreas da psicologia, medicina, assim, de forma bem breve. Eu sei que dá uma live para falar isso, né, mas só para o pessoal ter uma noção básica, assim. Tá, eu vou tentar ser bem breve. Antes de entrar no tema, eu queria também agradecer a Catarine Santos Souza, que é quem faz esse link entre a gente, né, uma atuante aqui, e foi ela quem conseguiu essa apresentação aqui para nós. Então, queria agradecer publicamente para ela. Com certeza. Uma querida. Agradecemos também, Então, um abraço. Aqui. Bom, então, basicamente é o seguinte, a psicologia é um balaio de gatos. Né? A psicologia tem muitas abordagens, tem muitas formas de entender o problema humano, né? Todos eles têm seus métodos de estudo, todos eles têm suas formas de estar trabalhando esses problemas humanos. A nossa abordagem, ela difere das outras, principalmente pela concepção que a gente tem do humano. Né? Enquanto a maior parte das outras abordagens são o que a gente chama de dualistas, elas acham que as pessoas são formadas de um corpo e de uma mente, que é etérea, né? Ela é formada por duas substâncias, uma física e uma etérea. Nós acreditamos que o ser humano é só físico, né? Então, desse ponto de vista, a gente é monista, tá? Monista, fisicalista. Então, primeiro isso, só existe o corpo se comportando. Então, todos aqueles eventos chamados de mentais, eles vão ser chamados pela filosofia de reducionistas, eles vão ser reduzidos a comportamento. Tudo para nós é comportamento. Então, a nossa forma de ver as coisas, em primeiro lugar, é esta. Tudo que o ser humano produz, seja uma percepção, seja uma lembrança, seja um pensamento, seja uma emoção, tudo é comportamento. E para nós, além disso, o comportamento ele vai além da ação da pessoa. O comportamento ele só está completo quando a gente tem as relações que aquele organismo está fazendo uma ação e essa ação age sobre o ambiente. Ela é determinada pelo ambiente e determina mudanças no ambiente. Então, a gente está o tempo inteiro procurando como é que vai se dar essa interação entre aquele organismo e o ambiente para poder estudar o fenômeno que a gente tiver ocupado naquele momento. Né? Pode ser, por exemplo, a punição. Então, basicamente, a nossa ideia é, além de ser monista, nós somos também contextualistas. Não existe um comportamento, não há como a gente analisar um comportamento sem contextualizá-lo. Né? Não existe uma razão encontrada na ação em si. A ação só vai ter um significado se ela estiver em contexto. Tudo bem? Então, essas são as duas grandes marcas da análise do comportamento em relação às demais. As demais buscam um evento mental
dentro do organismo e dão pouca importância para o que acontece fora. Tá? Nós não. Nós damos pouca importância, talvez, para o que está dentro. Tá? E vamos estar trabalhando sempre a ação do organismo em contexto. Ok? Então, basicamente, é isso. Não sei se ficou claro. Uhum. E tanto no âmbito da medicina quanto da psicologia, né, esse enfoque, assim. Tanto a medicina quanto a psicologia. A medicina comportamental, ela vai se ocupar basicamente daquelas relações que estão ligadas à saúde, né? Então, comportamentos de autocuidado, comportamentos de higiene, comportamentos de medicação e esse tipo de coisa, né? A, a análise, a BPMC, ela começou com uma junção de alguns profissionais, por isso que ela tem esse nome. Então, era um médico que era comportamental, um psicoterapeuta, que era comportamental, e um outro que era cognitivista. Então, os três se juntaram e fundaram a análise do comportamento, né? Então, esse médico comportamental, ele lidava com questões de saúde e tentando ver que comportamentos podiam produzir doenças, tabagismo, alcoolismo, esse tipo de coisa, ok? Então, a medicina comportamental, ela vai estar mais ligada com aspectos que estão sob o desenvolvimento da medicina ligada ao comportamento. Quais são as patologias ligadas ao comportamento, ou decorrentes do comportamento do indivíduo. Tá bom? Entendi. Bem, muito interessante. E, professor, então, daí entrando no nosso tema, né, com esses esclarecimentos da medicina e psicologia comportamental, então, para o senhor nos responder a nossa pergunta, que é o título da nossa live, né, o que a ciência teria, então, a nos dizer sobre a punição, lembrando sempre, né, que o direito é muito embasado nessa questão punitiva, né, não só o direito penal, o direito administrativo, o direito civil, todos trabalham numa lógica de sanção, mas em especial o direito penal, né? Quando a gente fala em punição, em sanção, a primeira temática que vem mais forte à nossa mente é a sanção penal. Então, o que teria nos falar sobre essa temática, nos apresentar? Tá. Então, eu não sei se vocês chegaram a ter acesso ao artigo que eu escrevi para vocês. Lá eu fico falando que o grande problema humano está na interação agora entre humanos. Então, agora eu falei do indivíduo em contexto com o seu ambiente, mas esse contexto é basicamente humano. Tá? Então, esse ambiente que a gente vive é um outro humano. Então, eu tenho que analisar sempre as pessoas em relação humana. Para poder conviver em grupo, eu tenho que abrir mão de algumas coisas que são boas para mim em detrimento em detrimento das minhas coisas para poder ser bom para o grupo. Então, eu só sou aceito dentro de um grupo se eu me comportar a favor daquilo que o grupo precisa e daquilo que o grupo tolera, ok? Muitas vezes, o meu comportamento, a minha necessidade, ela vai entrar em choque com essas coisas. E nesta hora em que eu entro em choque, aparecem, então, um grupo de pessoas, pode ser o direito, pode ser a medicina, pode ser a educação, pode ser qualquer uma, que vai tentar controlar o comportamento humano do indivíduo para que ele não faça aquilo que prejudica o grupo. Tudo bem? Então, esse comportamento ele é passível de uma interferência que a gente vai chamar de punição. Tá? Então, esse comportamento que não deve acontecer, ele vai sofrer, então, uma reação do grupo com a apresentação de um estímulo aversivo qualquer, pode ser um tapa, pode ser um não muito grande, pode ser uma surra, pode ser alguma coisa desse tipo, né? Pode ser um choque elétrico, ou ela faz uma outra coisa que é mais comum, é uma das facetas da punição que a gente chama de penalidade. É quando você retira alguma coisa do indivíduo. No caso do direito, o que ele mais retira, mais comumente ele retira do indivíduo é a liberdade. Então você retira a liberdade do indivíduo, retira alguma coisa que ele já tem com ele, tá? E aí então você imagina que essa ação do grupo vai ter uma interferência no comportamento do indivíduo que está sendo punido ou penalizado. Tá?
Então, a penalidade é um outro tipo de coisa. Eu, ao invés de colocar um aversivo, eu tiro alguma coisa que é vital e importante para a pessoa, e esta retirada, agora, é que vai ter o efeito de suprimir aquele comportamento que não deveria acontecer. Tá? Pode ser, por exemplo, uma multa, né? O cara passa num semáforo vermelho, tira lá a foto do carro dele e agora o sistema todo vai retirar dele um dinheiro para que ele aprenda que ele não deve passar pelo semáforo vermelho. Tudo bem? Então, são dois tipos de eu aplicar o que genericamente se chama de punição. Isso, Cristina, é punição negativa, é isso mesmo. A Cristina está falando aqui, Cristina Silva. Então, a gente chama isso de penalidade, tudo bem? E por isso o nome também do direito penal, né? A maior parte das vezes você retira a liberdade do indivíduo, tá? Ou restringe a liberdade do indivíduo quando ele não pode sair para muitos lugares, quando ele tem que ficar ali na região dele, daí por diante. Tudo bem? Então, é sobre isso que a gente está lidando, né? A grande questão é que esses procedimentos que as pessoas, que os grupos, né, fazem sobre o comportamento do indivíduo, eles vão produzir vários efeitos no organismo de uma maneira geral. Tá? Muitas vezes ele produz ansiedade, muitas vezes ele produz depressão e outras vezes ele produz agressividade. Tudo bem? O que só piora o quadro. Então, não é um método que a gente prescreva para que o comportamento do organismo seja coordenado ou seja lidado com esses métodos. Tá? A gente prefere outras formas de lidar com o comportamento humano. Mas a sociedade está totalmente embasada na punição e na penalidade, porque o efeito imediato para quem implica é a cessação do comportamento que não deve acontecer. Tá? Esse é o primeiro efeito que vai acontecer. Seta o comportamento na hora. Tá? E isso não tem as pessoas usando de punição. Tá? Mas tem um efeito que não é imediato, é um efeito que vai ter, que vai ser observado. Né? O efeito é imediato, mas ele só vai ser observado depois, que são essas outras condições que são chamadas de patológica do comportamento. Principalmente a ansiedade, depressão e agressividade. São comportamentos que não deveriam acontecer, mas eles acontecem, em função da punição aplicada pelos demais. Tá? Algumas vezes a reação que o organismo tem ao receber punição é se afastar de quem puniu. Então, algumas vezes a punição vem da religião. E o cara abandona a religião. Porque ele é pecador, porque ele é um proscrito, porque ele é... Então ele acaba saindo fora da religião. A religião acaba cerceando muito o comportamento dele e ele cai fora. Às vezes da educação. Então, na educação também. Vem um monte de pessoas que abandonam os estudos por terem passado por muita punição. Por terem sofrido, né, muito os efeitos da punição e o distanciamento de quem aplicou a punição. No caso da escola, né, os próprios professores ou o próprio ambiente escolar passa a ser agressivo, ou os colegas. Estudar em grupo passa a ser extremamente aversivo porque tem uma relação aversiva ali entre as pessoas e que aplicam punição sobre o comportamento do indivíduo. Então, é essa característica que a gente alerta que não deve acontecer. É por isso que a punição não é um bom método de controlar o comportamento humano. Certo. E quais seriam, professor, então, as alternativas a essa forma de tentativa de controle, né, das condutas? Então, a gente tem algumas outras formas de controlar o comportamento, né? Uma delas é chamado de reforçamento positivo, né?
Comportamento positivo é quando a pessoa produz alguma coisa e é reconhecida por isso, né? Ela produz alguma coisa boa através do seu comportamento, boa para o grupo, e o grupo, então, ou agradece, ou paga para ela, ou faz alguma coisa que seja prazerosa para ela, ou que seja de alguma maneira boa. E ela vai, então, a tendência dela é repetir aquela ação, tá? Então, vocês imaginem que o que a pessoa sabe fazer, a gente chama de repertório comportamental. Né? Esse repertório é tudo aquilo que ela sabe fazer e a pessoa distribui aquilo que ela sabe fazer pelo tempo dela. Se ela faz coisas muitas coisas que não agrada ao grupo e o grupo usa de punição, ela vai parando de fazer tudo que ela sabe fazer. Tá? E isso daí é uma condição de depressão, por exemplo. Tudo bem? Quando você vai parando, uma das razões da depressão é a punição de tudo aquilo que eu sei fazer. Ok? A ideia que a gente tem é de começar a pegar alguma coisa que preste no comportamento da pessoa e, ao invés de usar punição para aquilo que não presta, a gente beneficia ou reforça aquele comportamento que presta. Então, no tempo, na distribuição do tempo, o que vai acontecer é que ela vai fazer mais vezes aquilo pelo qual ela foi reforçada e vai fazer necessariamente menos vezes aquilo pelo qual ela foi punida. Tá? E, ao mesmo tempo, você a mantém em ação, que é a antítese da depressão. Na depressão, você para. Né? Fora da depressão, você está em ação. E você tem que estar em ação em relação ao seu ambiente social. Né? Você tem que estar em relação social. Então, a ideia que a gente tem é essa, de pegar desde o começo aquilo que a pessoa sabe fazer de melhor para o grupo e fortalecer aquilo que ela sabe fazer de melhor, valorizar aquilo que ela sabe fazer de melhor ou, eventualmente, até atribuir a esse comportamento, como consequência, um pagamento ou um prêmio ou alguma coisa assim. E aí ela passa a fazer mais aquele comportamento que é o que a gente deseja que ela faça para o grupo. Certo. Mas, de alguma forma, a questão da punição, da penalidade, continua sendo um instrumento, assim, em alguma medida também, é útil nesse ponto, ou seria uma ideia de não ter utilidade alguma, ou em certo grau, por exemplo, vamos perguntar aqui num comportamento básico, um aluno que não para de conversar em sala de aula e a professora quer que não converse. Vai punir, vai tirar da sala de aula, vai chamar atenção, vai nesse sentido, assim. Então, excelente pergunta que você fez, Ariel. Porque alguns autores da análise do comportamento são completamente avessos à punição. Outros usam da punição para poder redirigir o comportamento. Tá? E você me lembrou agora de um terceiro jeito de fazer o controle do comportamento, que não é nem punindo e nem penalizando e nem reforçando. Né? É impedindo que a resposta ocorra. Então, muitas vezes, quando o aluno é retirado da sala de aula, isso não é uma punição. Pelo contrário, isso pode ser um reforço. Tá? Porque aquela situação é aversiva para ele, ele está conversando, e, na verdade, quando a professora tira ele da sala, ela impede que ele converse. Tudo bem? Esse é um outro jeito de a gente controlar comportamento. É o que a gente faz com criança quando ela está agressiva. Né? Separa a criança, deixa ela num ambiente em que ela não pode agredir nada que seja de grande risco para ela, e você, então, impede a resposta de agressão desse jeito. Né? Você impede que ela faça a agressão. Então, o que a gente tenta fazer, quando usa da punição, é barrar uma resposta que está, um comportamento que está em curso, eu faço a punição e imediatamente dirijo para uma nova resposta, essa sim, que vai ser passível de punição. Então, por exemplo, a criança está fazendo birra, tá jogando coisas e tal, não sei o quê, eu posso dizer um não bem grande, tá? Falo para ele um não bem forte, a criança para e eu falo, vem agora, vamos lavar a louça comigo. E aí ela vai lavar a louça,
tá? E enquanto ela lava a louça com você, você conversa com ela e acabou aquela situação que você falou não bem grande. Tudo bem? A Cristina está perguntando aqui, o choque no ratinho para que ele deixe de apertar a barra é uma punição que funciona? Naquela situação do ratinho, eu não sei se vocês conhecem, né? Os experimentos que a gente faz, em geral, são com animais. Por quê? Porque a gente acredita que o ser humano seja fruto da evolução das espécies. Por isso também essa ideia monista que a gente partilha com a biologia, né? Então só existe esse corpo e esse corpo ele é fruto dessa evolução. Os processos básicos que a gente obedece no nosso comportamento, obedece agora entre aspas, né? Que descrevem o nosso comportamento, eles estão na evolução, em organismos mais simples que nós. Então, uma estratégia que a gente usa para estudar o comportamento é ir em busca de processos básicos por meio de animais que têm um comportamento, têm um repertório comportamental mais simples. Então, a gente começa o estudo por aí, com vistas a chegar até o ser humano, tá? É a mesma coisa que a medicina faz. A medicina, quando vai fazer, veja, agora estão fazendo um monte de testes aí da vacina. Antes de fazer em humanos, eles vão testar primeiro em modelos animais. Eles vão ver se aquilo funciona nos animais e depois que funciona nos animais, aí eles vão para uma outra fase. Aconteceu com o HIV, acontece com várias coisas. Acontece com a indústria farmacêutica. Então, eles vão fazer um shampoo que não arde nos olhos, eles usam um monte de coelho, que tem um olho muito semelhante ao nosso, e eles vão fazer um monte de testes em coelho para que eles possam depois vender um shampoo que não arda no olho do humano. Tá? E assim, a ciência e a tecnologia vão andando. Então, a nossa ideia é também fazer experimentos com animais para poder estar trabalhando depois com o ser humano. Quando a gente usa o animal, a gente trabalha num ambiente bem restrito. É uma caixa de fato de alumínio, em que você coloca lá uma barra e o animal vai fazer uma resposta de pressionar essa barra. Quando ele pressiona essa barra, ele ganha alimento, do qual ele está privado. Então, a privação do alimento motiva o animal para pressionar essa barra, tá? E a liberação do alimento mantém, então, o animal pressionando essa barra. Para eu estudar a punição, eu tenho que ter uma resposta mantida, tá? Então, enquanto o animal está pressionando a barra, aí agora eu posso aplicar, por exemplo, um choque elétrico, que não é um choque que vai fritar o animal, mas é um choque como aquele que a gente tem na geladeira de vez em quando, né? É um choque desagradável, tá? E aquilo interfere sobre o comportamento. E a gente estuda essa interferência do choque elétrico, tá? A grande questão é que naquele ambiente, tudo que o animal tem para fazer é pressionar a barra, não tem mais nada. O ser humano tem um ambiente rico. Então, alguém pune ali, né? Então, por exemplo, a polícia pode punir o cara por ele ter andado em alta velocidade, ele vai ter um outro lugar em que não tem polícia, em que ele vai fazer racha com outras pessoas que vão aplaudir o racha dele. Então, você tem a pessoa num ambiente solto, um ambiente aberto, que é muito diferente daquele que a gente vê dentro do laboratório. No laboratório é um ambiente restrito. Eu estou querendo estudar só aquela relação entre o que o organismo faz e as consequências daquilo que ele faz. Tudo bem? Então, é parecido com esse de apertar a barra, só que lá o animal não faz mais nada, ele para. Se ele for, se ele levar um choque por pressionar a barra, ele para, tá? E ele não tem mais nada para fazer. O ser humano não. Se ele for punido na igreja, ele tem um mundo além da igreja para poder fazer outras coisas. Oi, Lúcio, tá bom? Certo. O pessoal pode ir mandando as perguntas, o professor Banac fica tranquilo também que a gente está acompanhando aqui as perguntas, a gente vai anotando para ir repassando para o senhor, certo? Tá bom. Então, tá aparecendo aqui para mim, digamos, que eu estou respondendo.
Sim, não, fica tranquilo, vai acompanhando, mas qualquer coisa a gente está aqui anotando também, monitorando as perguntas para ir repassando para o senhor. Mas então, nesse contexto, nesse recorte com o animal, naquele contexto funciona. O Funciona choque também com o funciona. humano. Também funciona com o humano. E ele vai parar Veja, de comer e vai passar fome, não vai mais então, apertar o botão por causa do choque. Mesmo que ele passe fome, fique um longo tempo lá. então, depende da intensidade do choque, depende da intensidade da privação. Sempre, tá? Uhum. E o que vai acontecer é que ele começa a agredir a caixa. Uhum. Então, os experimentos mostram, se você colocar dentro da caixa um outro sujeito, um outro animal, ele passa a agredir esse outro animal. Então, uma vez que vem uma punição, que em geral é tida como uma agressão, né, uma dor, é alguma coisa que de alguma maneira me incomoda, né, eu tenho algumas reações que eu posso fazer. Ou eu devolvo isso para a fonte de agressão. Então, por exemplo, alguém no ônibus pisa no meu pé. Tá? Isso é um estímulo dolorido. A minha reação é afastar a pessoa. Eu vou empurrar essa pessoa. Tudo bem? Então, se eu puder fazer isso na fonte da punição, eu faço. Da punição ou da liberação de um aversivo. Tá? Então, se eu puder fazer isso, eu faço. Então, afasto da fonte. Né? Se eu não puder fazer com aquela pessoa que me agrediu ou que me fez um mal qualquer, eu vou tentar agredir quem está do lado. É por isso que boa parte da violência acontece dentro de casa. As pessoas passam por violência fora, em geral, do mercado de trabalho, né? Elas passam por violência lá e não podem atacar o ambiente de trabalho, porque não dá para atacar, senão elas estão fora. Tá? Elas vão para dentro de casa ativadas com aquela reação. E elas vão, então, fazer a violência dentro de casa. Se ela não puder fazer dentro de casa, ou com gente que está do lado dela, ela faz no ambiente. Ela quebra coisas, ela risca paredes, ela risca carteira, ela faz alguma coisa. E se ela também não puder fazer para todos esses elementos, ela volta a agressão para ela mesma. Aí é que você vai ter autolesão, você vai ter uma série de coisas ligadas a também patologias do comportamento. Tudo bem? Mas ela vai sair de algum lugar. Ela vai sair para algum lugar. Ela nunca para ali dentro. Por isso que a gente não gosta, né? Uma vez aplicada uma punição, ela vai em cascata, ela vai acontecendo e ela vai se disseminando por todo o grupo social. Tá? Certo. E, professor, assim, e daí ainda, antes da gente ampliar para a questão, né, em termos sociais, mas ainda nesse recorte, no experimento animal, assim, uma questão daí, assim, ampliando um pouquinho a caixa, né? Mas se a gente ampliasse a caixa, então a caixa é maior e tem várias barras que libera comida, e uma só que dá choque. Funcionaria nesses termos, assim, então ele sabe que naquela ele não pode ir, nas outras ele vai tranquilo Certamente para funciona assim. afastar esse Ele não comportamento num entra ponto mais. específico. Então, suponha lá que você tenha uma caixa enriquecida, a gente chama de uma caixa enriquecida. Tem vários ambientes. Num deles você produz choque elétrico, né? O animal para de entrar ali e ele vai acontecer, ele vai se espalhar pelo resto do ambiente. Então, suponha que agora a gente chame essa caixa onde tem choque elétrico de igreja. Tudo bem? Eu posso chamar de igreja, eu posso chamar de direito, eu posso chamar de escola, tá? O cara não passa mais por ali. Ele aprende que em outros lugares não tem punição. Então ele não frequenta mais aquele lugar. É exatamente isso que vai acontecer. Tudo bem? Na vida do ser humano. Ele para. Ou eu posso chamar isso daqui de pai. Essa caixa onde tem choque é pai. Ele se afasta do pai. Ele não fica mais perto do pai. Eu posso chamar de esposa. Ele não fica mais perto da esposa. Tudo bem? Eu posso chamar de família. O adolescente cai fora da família, porque lá ele só recebe punição. Então, qualquer coisa que eu coloque aqui,
mas que tem a punição como forma de controle de comportamento, o indivíduo se afasta. Sogra, muito bem. Marcelo está falando aqui, a sogra. Muitas vezes é a sogra. E, professor Banato, daí, assim, aumentando a complexidade aqui da nossa fala, né? Até tem uma pergunta bem interessante aqui do nosso público, assim, porque hoje a gente vive uma sociedade extremamente violenta, né? Do ponto de vista da percepção social na rua, a sociedade se manifesta de forma muito clara que não tem punição, que não tem penalidade. E, por outro lado, a ciência tem muito estudo que aponta que tem punição demais, né? Que a punição não funciona, e a gente tenta chegar nesse meio termo de controle social, do que fazer, de como fazer, porque quando a gente fala em direito penal, a gente está tratando daqueles comportamentos que a sociedade reputa como mais graves e indesejáveis. Então, nós temos que, de alguma forma, né, barrar isso. E, assim, aqui uma opinião minha, pessoal, assim, daí como juiz, né, com base na atuação, 13 anos jurisdicionando, assim, acho que, em termos de Brasil, assim, a gente, não sei se a gente tem modelos ainda que dispensem a punição, talvez a punição ainda seja um modelo necessário, talvez muito reformulado de outras formas, mas talvez a gente puna demais no Brasil e de forma muito errada. Então, assim, acho que acaba isso, né, esse problema. Mas aí surgiram já perguntas, assim, nessa ótica, né, do que fazer nessa situação como corpo social para... eu não quero que assassine. E aí, como que eu vou fazer para não assassinar se continua assassinando, que não roube e tudo mais? Mas aí veio o questionamento, por exemplo, e em termos de punição, essa punição só funcionaria em frente ao agente punitivo, tá? O agente punitivo sumiu, ela para de funcionar. E perguntam também sobre os efeitos dessa impunidade, que chamariam de impunidade, se não tem punição, há uma impunidade, né? Aí acho que depende da ótica do que seria uma punição, quais as formas de punição, enfim. Mas o que esses efeitos dessa impunidade gerariam no comportamento da comunidade como um todo? Tá. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo do que você falou. A agressividade, ela começa quando o ambiente é miserável. Tudo bem? Quando você não tem recurso para todo mundo, começa a agressão. E isso os sistemas não levam em consideração. Porque eles não podem levar em consideração. Eles têm que resolver aquilo de outro jeito. Mas a agressividade, ela começa quando tem miséria. Isso vai acontecer no mundo acadêmico, isso vai acontecer no mundo político, isso vai acontecer no mundo econômico, isso vai acontecer dentro das empresas e daí por diante. A partir daí começa a punição. Começa a agressividade, né? E começa, então, o comportamento a ser punido. Ele vem da miséria, tá? Da miséria, da falta de recursos. Ok? Uma das formas que você tem de controlar isso, você vê que em períodos de maior sucesso econômico de uma sociedade, o grau de criminalidade abaixa muito. Tudo bem? Ele só aumenta. A gente fez uma pesquisa uma vez a respeito disso. O Danilo Nuno era um aluno meu, e a gente foi buscar e começou a perceber que a coisa funcionava. Cada plano econômico que acontecia, ou seja, era um plano que vinha salvar a moeda da miséria, né? da miséria que a sociedade estava utilizando. Em 3 anos, o grau de aversividade, o grau de agressividade aumentava. Tá? E, portanto, todas as sanções que você tem que aplicar para que o cara não faça isso. O problema é o seguinte, vamos voltar para o rato. Ele está pressionando a barra e está ganhando alimento. Tá? Agora, suponha que cada vez que eu acendo a luz, agora, acendo uma lâmpada, cada vez que ele pressionar a barra, ele ganha o alimento, mas ele leva o choque também. Resultado disso, ele para de pressionar a barra. Tá? Mas quando a luz apaga, ele volta a bater na barra porque ali tem alimento. Eu não cortei a conexão entre o comportamento dele e aquilo que mantém o comportamento, que é aquilo que ele precisa para sobreviver. Então você diz para mim, se eu der um choque nele,
ele morre de fome? Não, ele não morre de fome. Ele vai passar pelo choque e ele vai comer. Menos do que ele comia antes, mas ele vai comer. É a mesma coisa que acontece com quem rouba. Ele sabe que o comportamento dele vai ser punido, mas ele precisa comer. Então ele vai e ele rouba, mesmo sabendo que ele vai comer, vai ser punido, ele vai lá e come, tá? Come menos, mas ele come. Tá? E se ele puder escapar da punição, ele escapa, ok? De alguma maneira ele tenta escapação. Mas você não corta a relação agora entre o comportamento de roubar e a consequência que é ter aquilo que ele não tem, porque não tem trabalho, ou se tem trabalho, não tem trabalho que pague aquilo. Então, ele não tem como chegar. Então, a miséria é que vai fazer com que ele agrida o outro que tem. Ele vai agredir dessa maneira, ele vai lá e rouba, ou ele vai lá e tira, ou ele vai lá e mata, se ele precisar. Tudo bem? Então, a origem disso tudo, socialmente falando, vem da desigualdade, ela vem da penúria, ela vem de você instilar nas pessoas uma privação daquilo que é vital para ela. Que vocês sabem o que é, porque político sabe, né? Alimentação, saúde, educação, segurança. Privou a pessoa de uma dessas coisas, pronto, ela está pronta para agredir. Ela está pronta para fazer coisas que agridem. Não é que ela está pronta para agredir. Ela está pronta para obter isso de qualquer maneira. Isso é vital para ela. Isso é uma coisa que é importante para o organismo. E ele vai atrás. Tudo bem? Mas os sistemas não dão conta disso. O sistema penal não dá conta, o sistema econômico não dá conta, porque ele funciona de outro jeito. O sistema econômico funciona da penúria. Eu preciso manter gente na penúria para eu poder ter lucro. Senão, não tenho lucro. Se eu for dividir tudo que eu tenho com todo mundo, eu não tenho nem como investir. Tudo bem? Então, essa situação, ela vai criando a situação de aversividade, de agressão, né? E pela agressão você tem que entrar com a punição, que é para cessar com aquilo o mais rápido possível. Isso foi assim na história da humanidade o tempo inteiro, né? Havia momentos em que se cortava a mão de quem roubava, por exemplo. Né? Acabava o roubo pela mão, mas eles continuavam roubando com o que eles tinham. Roubavam, continuava roubando. Porque o problema não é o roubar. O problema é obter aquilo que eu preciso para viver. Okay? E não ter condições de fazer isso. Eu não tenho um terreno para plantar, eu não tenho uma casa para morar, eu não tenho alimento que chegue na minha mesa. Eu tenho que conseguir tudo isso, de alguma maneira. É um organismo tentando sobreviver, olhando biologicamente para a coisa. E ele vai fazer qualquer coisa para sobreviver. Qualquer. Mesmo passando por punição. Mas aí, nesse ponto, professor, ainda haveria, na realidade social, no que a gente tem, o Estado tem, haveria uma necessidade dessa punição como forma de coibir. Apesar, sabe que não vai funcionar como deveria, mas ainda é um caminho que ainda a gente não tem outra alternativa. E se o governo conseguisse dirigir o bom comportamento. Se o governo conseguir. Se você não tiver esse desenvolvimento para melhorar o nível social, ainda a punição, apesar de todos os problemas, acaba tendo uma necessidade. Então, veja, em alguns momentos o sistema penal faz isso. Tá? Então você ou paga uma multa, mas você tem que fazer também, não fica preso, você não perde a sua liberdade, mas você tem que prestar serviços comunitários. Então você redirige o seu comportamento para alguma coisa que é útil para o grupo. Tudo bem? Esse é um jeito. Mas você vê o que está acontecendo agora em tempos de Covid. As pessoas estão na rua, por quê? Porque elas precisam estar na rua, mesmo passando pela possibilidade de pegarem um Covid e morrer. As pessoas que estão na rua, começou com as mais pobres. Essas ficavam na rua. Por quê? Elas tinham que trabalhar, inclusive para que as mais ricas ficassem dentro de casa. Então, as ricas ficavam. As pobres tinham que ir trabalhar. Porque as ricas tinham reserva. As pobres não tinham.
E não tinha por quê? Porque não guarda? Não, é porque gasta tudo. E gasta tudo pagando para quem? Para as ricas, que produziram aquilo que elas pagaram para outra fazer e ainda venderam para elas aquilo que volta para elas, com lucro. Tudo bem? Então, tem uma hora que elas, mesmo passando pela punição de pegar um Covid, elas vão para fora. Porque elas já estão indo mesmo. Elas têm que ir, elas têm que pegar o ônibus lotado. Elas têm que pegar trem lotado. Elas já estão em risco. Então, por que elas não podem sair para ir para um baile funk? Elas podem. O risco é o mesmo. Noves fora, nada. Né? Então, elas saem. Elas saem. E aí você tem um problema social. Porque aí é que está. Agora, a sociedade pune esse comportamento que ela produziu, porque agora quem tem que pagar pelo tratamento dessas pessoas somos nós. Quem paga somos nós. E a gente não quer pagar. Quem fica em risco agora somos nós. Se a minha empregada que vai na minha casa trabalhar para mim, pegou um trem lotado, ela me coloca em risco. Mas eu não abro mão. Não abro mão de pagar para ela continuar vindo fazer aqui as coisas. Ou eu mando embora. Eu paro de pagar. Se é para eu fazer, eu paro de pagar. E mantenho aquele organismo, aquela pessoa em penúria. Então, a coisa é muito complexa, a coisa é muito ampla. E não dá para a gente analisar a punição de uma maneira simples, né? Especialmente se a gente não vê qual é a origem do mau comportamento. O mau comportamento vem dessas coisas todas. Certo. E, professor, a gente tem aqui o assunto, né, rende, é muito interessante, a gente tem uns 15 minutinhos aí para encerrar. Então, assim, daí surgiu um outro ponto que acho que é bem interessante aqui, o nosso público trouxe, e a questão, por exemplo, da criminalidade, daqueles crimes de quem tem condições econômicas, os crimes de colarinho branco, aqueles crimes de, né, que a gente vê pessoas praticando e pessoas abastadas aí, né? Não tem aquela miséria, mas ainda assim praticam esses crimes. E aí, mais dois pontos aqui que acho que a gente pode trazer. O senhor abordou. Agora, antes de você ir à frente, essas não são punidas e elas sabem que não vão ser punidas. Tá bom? Por isso que elas fazem. Certo. E aí, entrando na questão, assim, o senhor colocou que as pessoas acabam, tem muita violência doméstica, porque em casa acaba né, descarregando essa violência em casa, e por isso que a gente tem muita violência nesse espaço, né? Eu, por exemplo, trabalho com violência doméstica contra a mulher, questão de Lei Maria da Penha, feminicídio, né? E a gente percebe, assim, que apesar de todas as campanhas, todo mundo saber que não pode bater na mulher, e aí continua tendo essa violência ali dentro. Veio a lei do feminicídio, que foi uma lei importante, deu visibilidade, aumentou as penas, mas não, o apenamento do feminicídio aumentou, né, desde que saiu a lei, mas o número de feminicídios não teve uma redução em razão dessa lei. Então, nesse aspecto, assim, nessas outras, porque são várias formas, né, a criminalidade tem várias formas, então, como que a gente pode ver sobre esse fenômeno? E aí um outro ponto que até pergunto para o senhor aqui, curiosidade minha, foi abordado até por um professor quando eu estava nos bancos da Escola da Magistratura, que aí o senhor trouxe essa questão da miséria, né? Mas a gente fala também, trouxeram as questões do papel da educação também na mudança desses comportamentos que a gente não quer, né? Mas a gente me chamou a atenção, por exemplo, esse professor comentou que ele foi fazer uma visita à Índia, que é um país muito pobre, e foi tomar um cafezinho no centro lá e deixou a carteira em cima da mesa, num lugar tipo centro, como se fosse Avenida Paulista, ele deixou a carteira e saiu. Quando ele se deu conta, ele disse, foi ser minha carteira, né? Imagina, voltou 5, 10 minutos depois lá, a carteira estava no mesmo lugar, ninguém mexeu. Apesar de ser um lugar extremamente pobre, né? Então a gente percebe esse tipo de situações. A questão da catraca. Em muitos países não tem ninguém que fiscaliza se tu vai pagar o trem, o ônibus ou não. Aqui no Brasil a gente precisa ter alguma pessoa ali fiscalizando para funcionar esse tipo de sistema. Então eu trago essas questões para o senhor fazer uma abordagem geral nessa linha que a senhora Então, introduziu.
olha só, a pergunta devia voltar para vocês. Vocês fizeram a Lei Maria da Penha, as pessoas sabem que tem punição, e isso não diminuiu a violência doméstica. Isso significa que a Lei Maria da Penha não tem controle sobre o comportamento dos indivíduos. Tudo bem? Vocês vão ter que arrumar outra coisa se vocês quiserem diminuir a violência doméstica. Tá? Esse é o dado que a gente tem para falar que a punição não funciona. Ela não funciona. Tá? A gente tem que achar qual é a origem da agressão, qual é o começo da agressão e por que ela se mantém naquele ambiente. São as duas coisas que a gente tem que se perguntar. Por que há feminicídio, por que há esse tipo de coisa? Vocês vão encontrar agora a resposta para essa pergunta e para as outras que você fez para mim na cultura. Né? A cultura da Índia é uma cultura na qual as pessoas têm uma religiosidade muito forte. Né? Uma religiosidade que é bastante una, ela é bastante concisa, né? E com crenças do tipo de que esse mundo aqui é um mundo de ilusão. A gente tem um outro mundo melhor do que esse que vai estar lá bem, vai estar tranquilo. A nossa cultura é a cultura de não passar por momento nenhum, por nenhuma penúria. A nossa cultura nos vende o tempo inteiro o paraíso, do qual, se a gente for usar a religião, nós somos expulsos lá em Adão e Eva, quando comemos da árvore da sabedoria. E a cultura nossa vende para nós o paraíso. Então, você quer uma férias paradisíaca, você vai ter. É só você me pagar e eu te faço. Você quer ter uma roupa muito confortável, você vai ter, porque eu te vendo. Né? Você quer ter uma saúde de ferro, eu também te vendo. Então, tudo aquilo que a gente gosta e faz bem e tal, tudo isso está à venda. Tá? E para quem não está à venda, está ao alcance da mão, é só pegar. Tudo bem? E mais ainda, uma cultura de que, se não viu, não tem problema. Não tem problema, não tem um supervisor para fazer isso, não tem Deus ali para supervisionar. Porque aquelas que têm Deus permitem também que você faça o roubo. Elas permitem isso. O roubo é camuflado nessas histórias. E você não sente culpa. Não tem culpa. Na Índia tem. Tudo bem? Isso agora é cultura. É outra coisa. Você está falando agora de um controle cultural, talvez vindo pela religião, talvez vindo por outras razões, por outras coisas quaisquer, mas que é uma cultura completamente diferente da nossa. A gente Tá? vê nessa questão também, acho que é mais relacionada até à questão da miséria, mesmo a própria lei antidrogas, né, que foi, na mesma época da Lei Maria da Penha, foi mudada a lei antidrogas, aumentando muito severamente a punição, e o tráfico não reduziu em nada, na verdade até aumentou, e hoje em dia as penitenciárias, 90% para mais, são presos ligados não só diretamente, mas também indiretamente ao tráfico. Então aumentou a punição, foi uma opção política do país, mas se a gente for ver, não diminuiu em nada esse tipo de criminalidade também, né? Não. Política para inglês ver, né? Política para inglês ver, porque a gente sabe dos acordos, a gente sabe de tudo o que acontece e sabe dos bilhões de dólares que rolam nesse mercado de droga. E que muita gente está beneficiada por ele. Não vai acabar. Não vai acabar. Pode botar a punição que for. A punição vai respingar num ou no outro para você fazer propaganda política. Diminuiu aqui, esse aqui está lá mas não vai acabar. Não vai acabar. É um produto que é altamente rentável. Então você pode fazer a lei que você quiser. E, professor, a gente tem 5 minutos aqui, mais ou menos, para acabar nossa live. Aqui no Instagram a gente não tem controle do tempo, porque deu tempo, encerra, né, a transmissão, então a gente não pode alongar um pouquinho mais. Então, nesses 5 minutos eu deixo para o senhor fazer as suas considerações finais, seus apontamentos sobre essa questão de ciência, punição, a função do direito. E trazendo de volta, assim, se o senhor tem alguma proposta de alternativas, alguma ideia do que poderia funcionar. E voltando àquela pergunta que também o público trouxe dos efeitos dessa suposta impunidade, né?
no comportamento da comunidade, que, então, como não tem punição, eu posso fazer, como que a gente pode fazer esse fechamento, assim, sob essa ótica que o tempo ficou Então, curto, olha, né? eu acho que o jeito de lidar com isso pode começar na tua roda de pessoas, né? Nas pessoas que você vive. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que nós somos seres sociais e precisamos dos outros. É a primeira coisa, tá? Melhor quando os outros nos tratam bem. Então, eu tenho que fazer o outro me tratar bem e não me punir. E não punir ao outro, tá? Se eu precisar passar por algum procedimento que ele tenha que parar de fazer o que ele está fazendo, eu tenho que entender por que é que ele está fazendo o mau comportamento e não punir. Ao entender o que ele está fazendo, eu posso, então, redirigir o comportamento dele. Tá? Então, se começar desse jeito, se começar fazendo isso com quem está ao meu redor, essa coisa se espraia de uma maneira que a gente muda a cultura, né? Vai precisar de punição? Provavelmente vai. Há patologias. Por exemplo, tem pessoas que são assassinos em série. E eu não posso deixar essa pessoa solta. Tá? Eu tenho que pegar a pessoa. Nós temos ali um item importante do Estado, que o Estado é dono da vida do indivíduo. O Estado detém a vida do indivíduo. Então, o indivíduo não pode nem se matar. Se ele for se matar, o Estado tem que também tirá-lo da liberdade dele e colocá-lo dentro de um outro lugar que é chamado hospício. Tudo bem? Porque eu tenho que proteger a vida dele, porque a vida dele é minha. Ok? Então, com isto, o que vai acontecer? Você tem ali um controle do comportamento do indivíduo que tem que ser funcional. E eu tenho que observar. Está dando certo? Se está dando certo, eu repito. Não está dando certo, para, faz outra coisa. Procura o que fazer. Tá? Isso pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o vizinho, pode ser quem quer que seja. Tudo bem? Alguém que me atinge. Né? Se puder não aplicar a punição, melhor. Tá? Porque a punição tem esses efeitos. Primeiro, volta para você. Tá? As pessoas vão tentar te agredir. De novo. Tá? E segundo, que você, ativado, vai tentar agredir outras pessoas. E isso não para nunca. Isso vai continuar, continuar e continuar. Tá? Certo. Acho que não entrou mais nenhuma pergunta, assim, que não tenha sido passado rapidamente. Falaram das APACs aqui como alternativas que vêm se mostrando positivas, né? Na questão do enfrentamento da criminalidade, que é um trabalho muito interessante, que produz bons resultados. Sobre as APACs, acho que também daí entra na questão do comportamento, assim, uma impressão pessoal minha do que eu conheço de APAC, funciona muito bem para alguns, para outros não funciona, né? Então, que é aquela questão que a gente talvez tenha que individualizar melhor também o acompanhamento dessas punições que se fazem necessárias para ver o que funciona para cada grupo, para cada pessoa, cada indivíduo, para tentar mudar esse comportamento. Seria mais ou menos nessa linha, né? Eu acho, professor. Então, Ariel, eu diria para você o seguinte: observa para quem funciona. Para quem funciona, o ambiente dela deve ser mais enriquecido. Ela deve ter alternativas de conseguir a mesma coisa que ela fez antes, que ela não tinha. Então, ela redirige o comportamento para o adequado porque ela tem fontes para isso. Aquilo que não funciona, ele não tem essas outras fontes. Se você observar, é isso que você vai ver. Pelo menos é isso que a ciência, a análise do comportamento mostra. Sim. Então tá certo, professor. A gente finaliza aqui porque faltam 2 minutos para acabar o nosso tempo, né? Como eu disse, faltou tempo aqui, foi muito produtivo. A Escola da Magistratura agradece, né, a disponibilização do seu tempo, do seu conhecimento. Fica aqui à vontade de marcar mais para a gente continuar essa conversa, outras oportunidades, né? Foi bastante produtivo mesmo. A gente agradece também à BPMC pela parceria, a Catarine por ter intermediado, né, esses contatos, esses eventos. E a gente tá organizando um ciclo, então devem ter mais 4 lives na sequência aí nos próximos 30 dias e que vão ser divulgadas em breve.
Certo? Então, professor, agradeço muito, uma satisfação muito grande ao nosso público também que acompanhou aqui a nossa fala. Muito obrigado para todo mundo. Professor Obrigado eu Ricardo. também pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Até breve. Tchau, tchau. Até. Tchau.